Agora, pode continuar, né? Boa noite. Boa noite. Vou me apresentar, né? De praxe, né? Nós aprendemos, né? De praxe se apresentar. Meu nome é Nilson, tenho 24 anos. Participo dessa paróquia há mais ou menos uns 10 anos, né? Nasci nessa paróquia, né? Fui catequizado nessa paróquia, né? Atualmente sou coordenador do grupo de oração jovem, né? Sou membro da Renovação Carismática Católica, do Ministério de Pregação, do Ministério de Oração e Libertação. Namoro com a mulher mais linda desse mundo, que está ali, né? Linda, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não prego no grupo, né? Ele só falou isso porque ele ouviu isso no retiro na semana passada, gente. Eu achei lindo, né? Então, ó a cópia. Né? E faz um tempinho que eu não prego aqui no grupo de oração, né? Meu grupo especial. Mas o Senhor reserva sempre para nós um dia especial. Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta aí para mim, diz amém. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão aí para mim. Então você vai dizer assim comigo, assim com a mão levantada. Diz, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Faça com que eu tome vergonha na minha cara. Para que quando eu for para a missão, eu possa levar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Meus amados, o profeta Amós, no seu versículo 8, se eu não me engano, ele diz: o nosso povo se perde por falta de conhecimento. Meus amados, se nós nos intitulamos como católicos, nós devemos andar com a palavra de Deus. Nós devemos comer a palavra de Deus. Nós não podemos ser como Samuel, que dormia próximo à arca do Senhor, estava próximo da arca do Senhor, mas não conhecia ainda a palavra de Deus. Meus amados e minhas amadas, nós devemos conhecer a palavra de Deus. E por que eu vou dizer isso? Já começo falando a minha pregação dessa forma. Porque se nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus, o que acontecerá? Nós perderemos almas. Meus amados, nós temos perdido almas. E por quê? Porque nós não temos intimidade com a palavra de Deus. Nós nem anunciamos a palavra de Deus. Quem anuncia a palavra de Deus aqui, levanta a mão. Meu Deus. Mas hoje, na certeza de que o Senhor já manifestará o seu poder sobre nós sairemos daqui anunciadores da palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Quem aqui quer ser um anunciador da palavra do Senhor? Levanta a mão. Amém. Aqueles que não levantaram a mão, vão levantar no final, porque hoje daqui vai sair um sem querer anunciar a palavra do Senhor. Meus amados, às vezes nós não levantamos a mão porque nós achamos que anunciar a palavra de Deus é só com palavras. Anunciar a palavra do Senhor é de outra forma. Nós podemos anunciar de várias formas a palavra do Senhor, com o nosso testemunho, de diversas formas. Então hoje, todos nós sairemos anunciadores da palavra do Senhor. Amém? Amém. Abre comigo aí Atos 1, versículo 8. Amém? Ou misericórdia? Amém? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis uma força do Espírito Santo, que descerá sobre
vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis uma força. Meus amados, esta palavra força, ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. Esta palavra, ela começa a aparecer desde o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é o mesmo livro que Atos dos Apóstolos, escrito pelo mesmo autor, acreditam os estudiosos, pela linguagem que ele nos traz. E esse livro, ele foi separado, porque foi achado melhor pelos estudiosos separar esses dois livros, para a mensagem ser melhor entendida. Então, separou-se o Evangelho de Lucas e se deixou os Atos dos Apóstolos. Folhei aí um pouquinho para trás, para o finalzinho de Lucas 24, se eu não me engano, para que vocês possam entender. No versículo 30, no versículo 5, no versículo 49, 24, 49. Lucas. Aqui nós entenderemos que os dois livros são uma junção. E que naquele capítulo 1 e nesse capítulo 24 existe o significado deste livro. O porquê foi escrito este livro? Este livro foi escrito uma linguagem judia, por judeus naquela época. Vocês sabiam que todo judeu escrevia um texto, todo o contexto, todo o significado daquele texto era concentrado no meio do livro. Então, nesse capítulo 24 e no capítulo 1 é onde está todo o significado do que Lucas ia nos falar. E diz assim nesse versículo: eis que enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, pois isso permanecei na cidade, até seres revestido da força do alto. Essa daqui é mais uma aparição desta palavra. Esta palavra aparece, se eu não me engano, acho que 5 vezes em Lucas, e aparece 5 vezes no Atos dos Apóstolos. E pode ver que se repete o que Jesus fala, Jesus fala em Atos 1, mas descerá sobre vós o Espírito Santo vos dará força. Aqui ele fala a mesma coisa, porque esse capítulo é uma junção do outro. E por que eu estou dizendo isso? Para que nós entendamos o significado desse Evangelho. Até se fala que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo, porque se fala da ação do Espírito Santo, se fala sobre esta força. Esta palavra força no grego, ela significa dínamos. Dínamos no grego significa força, autoridade, poder. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós podemos afirmar que ele nos traz força, poder. Abre comigo em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 8. Preste bem atenção. Amém? Primeiro livro da Bíblia, é fácil contar. Vamos lá. No princípio Deus criou a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. Preste atenção agora. E um sopro de Deus agitava ou pairava, em algumas traduções, a superfície das águas. Vou ler o texto no hebraico. Vehu Elohim Mirahet
Arperei Ramai, pairava sobre as águas. Esse termo, Miraheft, significa movimento. Que o sopro de Deus se movia sobre as águas. Se movia sobre as águas. Dinamismo, no português, significa capacidade. Dinamismo, capacidade. Então, o que nós podemos concluir com isso? Quando o Espírito Santo desce sobre nós, Ele nos dá força, Ele nos dá capacidade, Ele quer nos movimentar. O Espírito Santo, quando Ele cria, Ele movimenta. Ele quer movimentar. E se não há movimento em nossas vidas, tem alguma coisa errada aí. Então o Espírito Santo não está tendo abertura para agir. Nem que for um simples movimento. O Espírito Santo quer movimentar a nossa vida. E se nós estamos parados, é porque aí existe uma paralisia. Só que o Espírito Santo não gera paralisia, ele gera movimento. Quem paralisa é o mundo. Deus se movimenta. E Deus quer movimentar as nossas vidas. Só que é necessário deixar Deus agir. Por que eu estou dizendo isso? Hoje foi proposto para nós falarmos sobre querigma, o anúncio da palavra no poder do Espírito Santo. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós temos visto nossos campos devastados. Nós falamos sobre isso, né? Há um tempo atrás aqui. Que o Espírito Santo tem me inspirado muito sobre esses temas. E é uma preocupação muito grande para nós. Porque nós temos visto a nossa juventude num estado deplorável. Onde ela não quer saber mais de nada. Não quer saber mais de Jesus. Existe uma estatística muito antiga que diz assim: qual é o nome mais conhecido na face da terra? Pode responder para mim? Jesus. Não. Outro nome. Me fala o nome secular. Pelé. Quem mais? Pode falar. John Lennon. Quem mais? Ronaldo. Pode falar mais. Mais? Se nós fizéssemos uma estatística hoje, talvez seria esses nomes. Mas naquela estatística naquela época, sabe qual era o nome mais conhecido? A Coca-Cola. Sabe qual era o segundo nome mais conhecido? O cigarro novo. Sabe quem era o terceiro nome mais conhecido? Jesus de Nazaré. E por que Jesus estava no terceiro lugar? Porque o nosso anúncio tem sido 50%. Mas tem investimentos também, né? Você pensa assim que quanto que a Coca-Cola eles investem para ficar com eles. Então por isso que parabéns. O que nós temos investido para o anúncio do Senhor? E por isso que o nosso anúncio tem sido 40, 30, eu não sei quantos por cento, eu não estou aqui para estipular valores, números. Mas o nosso Evangelho, será que está sendo anunciado de fato com o poder do Espírito? Será que o nosso Evangelho está sendo anunciado com resultado? Está chegando aonde deve chegar? Toda mensagem ela tem um objetivo. E ela tem que chegar ao seu objetivo. Será que a nossa mensagem está chegando no seu objetivo? E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez nós não estamos deixando o movimento de Deus agir sobre nós. Meus amados, uma pregação sem ação do Espírito Santo não vai mover nenhum grão de areia. Mas uma pregação, um anúncio, uma conversa, com a ação do Espírito Santo, ela move montanhas.
estão aqui para interrogar como está sendo o nosso almoço. Como será que ele está ocorrendo? Vá comigo aí em Atos 2. Abre comigo, vamos olhar bastante a Bíblia hoje. Vou ver se vocês realmente estão lendo a palavra de Deus. Se demorar muito eu já descubro, hein? Não está lendo. Leitor da palavra de Deus tem que achar rapidinho. Amém? Atos 2, 1. Amém, misericórdia? Não tinha ajudado, não, mas ela estava direitinho. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio sobre o céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem. Palavras do Senhor. Meus amados, os apóstolos estavam numa casa, onde ali se chama o cenáculo, o andar de cima, sala de refeição, onde ali eles se reuniam por quê? Lembra quando nós lemos o capítulo 1, onde o Senhor disse: recebereis o Espírito Santo, e além disso o Senhor também falou àqueles homens para que eles permanecessem ali, porque o Senhor havia feito uma promessa. Lembra? Lucas 24, 49, onde o Senhor disse que cumpriria a promessa de seu Pai e enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o Consolador. Então, neste capítulo, o Senhor cumpre a sua promessa. E o Senhor derrama sobre esses homens o Espírito Santo, força, capacidade, movimento. Meus amados, o Senhor hoje quer derramar capacidade em você. Você quer ser capaz do anúncio do Evangelho? Sim ou não? Sim. Você está disposto a fazer o que for necessário para estar preparado para essa missão? Deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer com você para que você anuncie? Sim. Estão preparados? Estão ouvindo nesse mundo? Meus amados, existe uma história de Pedro. Se vocês assistirem a história de Pedro, vocês vão ver lindo essa história. Pedro, antes desse momento aqui, Pedro estava indo à sinagoga rezar, que era costume dos judeus, junto com João. E ali, no caminho, estava um coxo. E esse coxo começou a pedir esmola. E Pedro disse para ele assim: eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele cego disse para Pedro assim: eu não quero saber desse Jesus. Esse Jesus morreu. Quero saber, é um farsante. E Pedro se entristeceu. Pedro saiu tristonho, conversando com João, dizendo assim: João, o que nós faremos agora? Jesus nos deixou aqui, e o que nós temos é simplesmente palavras. Simples palavras. E João olhou para ele e falou assim: Pedro, calma, Pedro. Jesus prometeu e Ele cumprirá. Se passou algumas horas, esses homens experimentaram esse tipo de Pentecostes.
E aí aconteceu que Pedro voltou naquele lugar, naquele coxo, isso está na Bíblia. Pedro voltou naquele lugar, olhou para aquele coxo e disse assim para aquele homem: em nome de Jesus, levanta-te. Aquele homem levantou e começou a gritar, para que todos que estavam ali possam saber que Jesus tinha curado. Meus amados, nós estamos nessa mesma situação de Pedro, será? De não sentir que as nossas palavras têm poder na nossa casa, no nosso trabalho, da nossa impotência sem Jesus. E de fato, sem Jesus nós somos impotentes. Nós não fazemos nada sem Jesus. Nós não intercederemos sem Jesus. Nós não cantaremos sem Jesus. Nós não tocaremos sem Jesus. O Lenilson sem Jesus ele não é nada. A Vanessa conhece a minha história desde o princípio. Quando eu comecei a sentir o chamado para a pregação, eu nem sabia falar. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo lapida. Até o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Nós temos que passar pelo fogo. Nós temos que passar por esse caminho. Deixar o Espírito Santo agir sobre nós, para que nós possamos de verdade ver a glória de Deus acontecer. Almas têm sido perdidas porque nós não anunciamos o Evangelho. Nós não anunciamos o Evangelho com compromisso. Nós não temos tido compromisso com o Evangelho. Temos? Meus amados, essa semana inteira eu fiquei revoltado. Uma família inteira é morta. E ainda querem colocar a culpa em uma criança. Eu não sei quem matou. Não sei se foi queima de arquivo, não quero saber. Não sei se foi aquela criança, também não quero saber. Mas é revoltante saber que parece que, eu não sei se é verdade, mas parece que as tias avós tinham depressão. A mãe tinha não sei quantos problemas. A criança tinha problema pulmonar. E aí eu digo: se tudo isso aconteceu por quê? Porque nós não temos tido compromisso com o Evangelho. Não temos tido compromisso em anunciar o Evangelho vivo. O Evangelho que é anunciado na força do Espírito Santo. Porque eu vou dizer uma coisa: quando o Evangelho é anunciado, ele é anunciado na força do Espírito Santo. Não tem mundo, não tem show, não tem balada, não tem nada que apague isso no seu coração. Não tem. Não tem nada que apague. Você pode até ir, pode até se afastar, mas o Senhor vai lá e toma de volta o que é dele. O Senhor toma o que é dele. Não adianta. Quando a palavra de Deus é anunciada com força, é como uma espada que transpassa a sua alma e não tem como tirar. Não tem como arrancar aquilo que o Senhor colocou na sua alma. Não tem como tirar aquilo que o Senhor colocou na sua alma, mas é necessário que seja feito um compromisso na presença do Senhor. Eu tenho certeza que se tivesse anunciado aquela família no nome do Senhor Jesus, talvez eles ainda estariam aqui conosco. Tantas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer o nome do Senhor Jesus? E por quê? Porque eu não sei falar. Agradecer a pessoas. Agradecer a comunidade. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa ser um grande anunciador. Anuncia do seu jeito, na sua simplicidade. Danilo falava esses dias comigo. Vou usar você hoje na minha pregação. Danilo falou que ele estava treinando, na academia lá, o jiu-jitsu dele. E ele estava com uma camiseta religiosa. E aí um antigo professor dele, se eu não me engano, um antigo conhecido dele, eu não me lembro muito bem da história,
Só lembro do importante. Que aquele homem olhou para o Davi e falou assim, sobre a camiseta dele, que queria voltar, né? Precisava estar mais presente. Olha que lindo! Uma camiseta evangelizando, um santo terço no ônibus evangelizando. Nós podemos evangelizar de várias formas. Nós pegamos o nosso Facebook e fazemos de uma porcaria. Postamos fotos disso, fotos daquilo, eu fui para tal lugar, mas você não consegue evangelizar ninguém. Falava ontem com os meninos, ontem eu entrei no Facebook, estava arrumando meu quarto. Foi ontem não, foi quinta-feira, perdão. E eu vi uma certa pessoa que estava um pouco afastada da presença de Deus, e o Senhor já arreglou no meu coração, você tem que falar com esse rapaz. Eu falei assim, eu não vou falar. Eu falei assim, ele vai ter que falar comigo, ele tem que vir atrás. Eu falei assim, deixa ele vir, Senhor. Então tá bom, vou fazer do seu jeito. Mas ele vai falar com você, Senhor. Conversava com o Denis pelo Face. E a gente conversando, daqui a pouco o rapaz me chama. Aí eu já me entreguei para ele, falei assim, Senhor, você não dorme no ponto mesmo. E aí ele foi, me cumprimentou, eu brinquei com ele. E em seguida eu já falei. Não some não. Ele, talvez sábado eu apareça. Infelizmente ele não está aqui. Mas eu falei para ele, vai lá, a gente vai estar te esperando, não sente sua falsa. Aí eu pergunto, por que será que ele não está aqui? Porque nós não temos anunciado o evangelho como deve ser. Eu não consigo entender como que as coisas do mundo conseguem ser mais atrativas do que Jesus. Mas não é porque elas são mais atrativas. É porque o locutor que foi escolhido para fazer isso, para apresentar Jesus, né? O investimento da divulgação de Jesus tem sido pouca, tem sido medíocre, tem sido miserável. O investimento para divulgar Jesus tem sido assim, porque eu prefiro fazer X coisa do que anunciar Jesus. Eu prefiro me esconder no meu trabalho para não ser oprimido. O povo lá me chama de coroinha safado, meus Deus. Eu me engano. Mas eu dou risada e não isso. Sou mesmo, não sou mesmo. Já fui taxado de coisa pior, coroinha. É fachada. Porque nós temos medo de ser perseguido. Nós não temos nem detalhe da perseguição que os antigos cristãos tinham. Tanto os apóstolos, como Estevão, que perdeu a cabeça pelo Evangelho. Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça porque ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus. Ele falou, não, eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Paulo, que também foi decepado a sua cabeça. Mas todos esses homens anunciaram Jesus com ousadia. Meus amados, existe uma coisa que o Espírito Santo derrama sobre nós, que é o dom de paresia. E é bom, vai quebrar hoje. Que é o dom de paresia, que é a ousadia, a intrepidez. O Espírito Santo, quando age em nós, é isso que ele derrama. Esse movimento que ele faz em nós. Esse movimento que eu falava no começo da pregação, é essa ousadia que o Espírito Santo derrama sobre nós. Ousadia que o Senhor derramou um dia no Rafael para que ele possa dizer que iria cantar. Vontade, anseio de poder fazer algo para o Senhor. Isso é ousadia. Ousadia que o Senhor deu para que o Danilo possa ser o intercessor que ele é hoje. Porque o Espírito Santo deu a ele um anseio, uma vontade de ser algo. O que o Senhor tem que suscitar em você? Qual é você? Qual é a sua vocação? Hoje o Senhor quer suscitar sobre você a sua ousadia. Nós necessitamos de você. O Senhor diz, eu preciso de você. Preciso de você, Wesley, o Senhor diz.
vontade para agir. O Senhor ministrava aqui, na oração. Liberdade do Espírito. O Senhor já falava que necessitava de liberdade. Liberdade para poder agir sobre nós. Deixa o Senhor ter essa liberdade. Eu não sei o que o Senhor vai fazer sobre você hoje. O Senhor tem liberdade para que Ele possa fazer em você, na sua vontade. Existe uma palavra na teologia que nós usamos para falar sobre a Santíssima Trindade, que significa aquemos. Aquemos será o esvaziamento de nós, para deixar que a vontade de Deus aconteça. Isso aconteceu com Jesus. Jesus teve que se esvaziar para deixar a vontade do Pai se cumprir na vida dele. E é isso que nós devemos fazer hoje. Deixar a minha vontade. Conversava com a Pamela ontem. Isso é o significado de escravo, né? De coisa. Quando você deixa o seu querer para que a vontade de Deus seja maior na sua vida e possa acontecer. Abre comigo aí, no Atos dos Apóstolos 18. Vamos falar um pouquinho sobre alguns anunciadores dessa palavra de Deus. Não posso deixar de falar. Esses homens santos que nos deixaram um testemunho maravilhoso do anúncio do Evangelho. Vamos falar sobre Apolo, um homem santo, que muitos anunciadores nem falam muito dele, mas eu me apaixonei quando ouvi a primeira vez ouvi falar desse homem. Versículo 24, olha aí comigo. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado em Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor. Foi ensinado no caminho do Senhor. Já foi desde pequeno, provavelmente, ensinado. Já teve instruções antigas. Ó. E no fervor do Espírito, falava e ensinava com exatidão. Tinha autoridade. O que se refere a Jesus. Embora só conhecesse o batismo de João, ele só foi batizado pelas águas, não havia sido batizado no Espírito. E o cara já anunciava o Evangelho, já conhecia as Escrituras versatilmente. Olha só, preste atenção, é maravilhoso esse texto. Começou, pois, a falar com intrepidez da sinagoga, ousadia. Essa palavra intrepidez é ousadia. Tendo ouvido, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. Como ele quisesse partir para Caia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para que os acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou, por efeito da graça, aos que haviam abraçado a fé. Palavras do Senhor. Olha só, um homem nem batizado pelo Espírito Santo foi. Nós sabemos que João batizava com as águas e que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. Esse homem nem havia experimentado o batismo do Espírito Santo. E de fato, não é tão necessário. Porque nós, quando somos batizados, já recebemos o Espírito Santo. Só que com o tempo é necessário que nós renovemos esse batismo. E aí vem o significado do batismo com o Espírito Santo. É uma renovação desse batismo, onde nós recebemos um up, né? Um empurro, uma potência. Esse homem já anunciava com intrepidez, com ousadia, um homem versátil na palavra de Deus. E a palavra era eficaz. Meus amados, se nós formos analisar todo esse evangelho que eu vou fazer por conta da demora, nós
Nós vamos ver diversas dessas leituras de homens que anunciavam na graça de Deus. Abre, desce aí um pouquinho o versículo 14, só para a gente sugar mais um pouquinho, para a gente se deliciar mais um pouquinho dessa palavra de Deus. Versículo 1, capítulo 14, versículo 1, a evangelização de Icônio. Olha que maravilhoso. Aqueles homens que pregavam o Evangelho de uma forma tão tremenda, com tanto poder e ousadia. Amém? Posso ler? Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus. Eles falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Meus amados, como dois homens podem pregar de tal forma que gregos possam se converter? A cultura grega é a cultura mais difícil de se evangelizar, porque os caras já tinham ali na sua cultura os deuses que eles cultuavam, Atena, Zeus, e os caras chegaram lá ali, e os caras conseguiram converter uma multidão. Meus amados, como pode isso? É o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e dispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então existiam ainda alguns ali, né, incitando eles para não aceitarem a fé. Olha só, quando Paulo e Barnabé demoraram-se ali bastante tempo, cheios de ousadia no Senhor, que dava testemunho da palavra, da sua graça, e concedia que se realizassem sinais, prodígios por meio de suas mãos. O Espírito Santo, quando ele derrama com ousadia, com integridade. E é por isso que a palavra tinha resultado. O investimento aqui é a ousadia. O investimento não vem de você, vem do investimento de Deus. A nossa parte é só deixar o depósito. Abre a conta, o Senhor deposita. Abre a sua conta, o Senhor deposita ousadia. Abre a sua conta. Nós temos que deixar de ter uma oração medíocre. Já pedi, tá bom. Isso aqui já recebi, tá bom. Nunca tá bom. Sempre tem que querer mais. Querer mais, querer mais. É assim que esses homens aqui estão. Vocês acham que esses homens só passaram por um momento de Pentecostes? Acham? Não. Esses caras aqui se reuniam direto. Que na Bíblia tem a cabeça de tantas vezes que eles se reuniam. Os caras experimentaram a oração diária. Não tem como ser de Deus se você não se derramar na oração. Querer mais, querer mais, querer mais. Jesus na cruz disse: tenho sede de almas. E nós devemos ter sede. O Salmo 66, se eu não me engano, 63, diz assim: minha alma tem sede de Deus. E nós temos que ter sede de Deus. Não vou ter o salmo, mas é isso mesmo que ele diz. E nós temos que gritar e dizer isso. Minha alma tem sede de Deus. Nós temos que ter sede de Deus. Mais sede de Deus. Vai lá nos Atos 9, se eu não me engano. Até isso, vamos comer essa palavra. Atos 9, 22. Olha só que lindo. Vamos falar agora do maior evangelizador que eu posso falar. Eu sou apaixonado por esse homem. Se eu não falasse dele, seria um pecado. Se eu não falasse desse homem tão grande na minha vida. Paulo, Saulo. Esse homem, um perseguidor judeu, estava indo para Damasco, perseguindo o cristianismo. Esse homem teve uma experiência com o Senhor. E nesse versículo aqui já é a pregação de Saulo em Damasco, onde diz assim, no versículo 22, Saulo significava no hebraísmo Paulo, porém crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco,
demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que linda essa palavra, persegue esses homens, poder, capacidade. Jesus capacitou esses homens, mas porque eles deixaram de ter uma experiência com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas Paulo teve uma experiência com Jesus tão impactante que ele cresceu na graça e no conhecimento. São Pedro fala isso na sua carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Buscai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Buscai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esses homens cresciam na graça de Deus. Vai lá em Lucas 4, para nós já encerrarmos essas leituras. Vamos falar sobre o ministério de Jesus. O ministério desse tão grande homem na nossa vida que nos salvou. Capítulo 4, versículo 14. Jesus inaugura a sua pregação. Jesus voltou então para a Galileia e com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou por toda a região, circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por Deus. Jesus falava com ousadia. Jesus falava com ousadia. Vamos lá. Não precisa nem abrir. No capítulo 8, a mulher com fluxo de sangue. Quando Jesus passava, aquela mulher tocou sobre Jesus e uma força lhe saiu. Jesus quando curava, a força ali agia. O Espírito Santo agia como força. Meus amados, nós somos tão ignorantes. Porque no Antigo Testamento, Bruno, o Espírito Santo só se manifestava em uma pessoa só, que eram os profetas. Hoje nós temos a oportunidade de que o Espírito Santo age em mim, age em você, age na comunidade. Não é mais algo restrito, é algo aberto, para que todos possam experimentar. Antigamente o povo tinha que sentar e ouvir o profeta, porque Deus só falava pelo profeta. Hoje não. Hoje nós temos vários profetas. Meus amados, existe um livro, eu estou com ele ali. Pega ele ali, amor. Está aberto ali. É um livro preto, aquele que você me deu semana passada. Não, a data está aberta. É nessa daí mesmo. Isso aí. Não, a primeira. Quer dizer, não está errado. Os livros ficam sempre aí. Pega o preto. Mostra a capa aí. Se nós não anunciarmos, as pedras falarão. Deixa eu pegar aqui. Se eu me calar, as pedras falarão. Eu não quero que as pedras falem por mim. Você quer? Eu não quero que as pedras falem por mim. Eu tenho boca, eu mesmo falo. Eu mesmo falo. Se eu tenho boca. Meus amados, a missão de anunciar poderia ser dada para qualquer outro ser. Pelos anjos, que são, vamos dizer assim, pessoas, são seres, celestiais, mas não. A missão de anunciar foi dada para quem? Para nós. Simples seres humanos, pecadores, vários. A Deverbo fala assim, da seguinte forma, um documento da igreja que fala sobre a revelação de Deus na vida do homem. Ela fala que aprove Deus, por sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. A Deus revelar-se a si mesmo. Jesus. Para fazer dos homens participantes dessa mesma natureza.
serve o Espírito Santo, Deus nos permitiu participar desta mesma natureza. Quando o Espírito Santo está em nós, nós estamos em comunhão com a Santíssima Trindade. Olha aqui. É Deus agindo em nós. Olha que lindo a missão que Deus nos deu no anúncio do Evangelho. Deixar que em nós, haja a manifestação divina de Deus, para que o anúncio seja feito. Meus amados, existe uma exortação, se eu não me engano, do Papa João Paulo II. Não, mentira, do Paulo VI. Paulo VI. E ele diz assim, nessa exortação, o documento se chama Evangelho Nuntiante. Esse Papa ele fala o seguinte: fala que o Evangelho não deve ser imposto, não, mas o Evangelho deve ser proposto. Então o Evangelho tem que ser proposto, servido, não socado. Nós temos que propor o Evangelho às pessoas. Eu queria ler um texto aqui, rapidinho, para não demorar. Este reino e esta salvação, palavra-chave da evangelização de Jesus Cristo. Todos os homens os podem receber como graça e misericórdia, e no entanto, cada um dos homens deve conquistá-los pela força. Nós devemos conquistar esse reino pela força, pela presença do Senhor, pela ação do Senhor sobre nós. Meus amados, o querigma, ele é visto como o primeiro anúncio. O querigma é o primeiro anúncio, o anúncio do nascimento, morte e ressurreição do Senhor. E nós devemos anunciar esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que se deu na cruz, esse Jesus que se deu por nós. Meus amados, existe uma carta que João Paulo II, essa de João Paulo II, que fala sobre o Espírito Santo, e ela vem dizer duas frases muito lindas que eu quero compartilhar com vocês. Ela é bem breve. E como tal, a igreja vive, opera e cresce até o fim do mundo, e tudo isso se realiza por obra do Espírito Santo. A igreja cresce, opera, faz, serve, e tudo isso por obra do Espírito Santo. Tudo que nós nos dispusemos a fazer para o Senhor tem e deve ser feito por obra do Espírito Santo. Está aí a resposta. Aí fica a dica. Olha outra. O Espírito Santo permanece o transcendente, sujeito, protagonista da realização desta obra. Então Deus continua sendo transcendente, o divino, nesta obra. Só que para essa obra acontecer, necessita do humano, necessita de você. Então Deus é o transcendente desta obra, que em nós realiza prodígios e milagres. Meus amados, hoje eu quero, junto com vocês, deixar que o Senhor haja em nós, transforme as nossas vidas. Deixa o Senhor agir em você. Quem aqui quer ser um anunciador diz eu. Quem aqui quer ser um anunciador diz eu. Meus amados, o chamado é grande, a messe é enorme, temos poucos operários, mas o que temos já serve muito, se for do poder do Espírito Santo. Meus amados, para pregar no Espírito Santo não precisa gritar. Eu grito porque eu sou meio retardado. Isso é uma característica minha. Eu não consigo pregar se não for assim. Essa é a minha forma de pregar. Existem diversas formas de pregar, eu já falei. Mas que seja no Espírito Santo. Se for para pregar no singelo, pregue, mas pregue no Espírito Santo. Se for para pregar com força, para falar alto, fala. Mas que seja no Espírito Santo. A cada um, Deus manifesta um dom. Realiza de uma forma. Não
fazer em você aquilo que você é e dar o seu melhor. Lia eu um livro de formação da renovação carismática e lá falava sobre isso. Falava sobre o ministério de pregação e falava assim: é necessário para o pregador fazer um curso de oratória? É necessário técnicas de pregação? Aí perguntava assim: mas a técnica ela anula a ação do Espírito? Não! É preciso da técnica, mas é preciso muito mais do Espírito Santo. Porque é sobre a técnica que o Espírito Santo age. É sobre o conhecimento que o Espírito Santo age. É sobre a humanidade, como diz a lei verbo, que é manifestado o Espírito Santo de Deus. Levanta no seu lugar. Meus amados, eu imploro pelo amor de Deus, mais água. Espreguiça aí, pode espreguiçar. A pregação deve ter sido um pouco chata, o Denilson fala demais. Peço desculpa, eu estou um pouco ruim da minha voz, com um dor de garganta, acordei muito ruim, a garganta já está doendo, mas vamos lá, vou beber água que passa. Vou ficar resfriado, fiz a besteira de pensar esses dias. Nossa, faz tempo que eu não fico resfriado. Foi pensar o que. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. É nas nossas limitações que o Espírito Santo age no extremo, age e transforma em nós. Meus amados, no Evangelho de João 10:10, o Senhor vem dizer: eu vim para que todos tenham vida, e que todos tenham vida plenamente. A plenitude de Deus é a sua totalidade. Os Espíritos Santos, ou os apóstolos experimentaram esse Espírito Santo que nos deu a plenitude. Nós sabemos que quando recebemos os dons crismais, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Certo, Carol? Nós confirmamos o nosso batismo. Então, hoje, todos nós aqui crismáticos, praticamente, eu, fielmente, nós iremos pedir essa renovação desse batismo sobre nós. Para que o Espírito Santo possa vir sobre nós e possa agir sobre o seu ministério. Eu sei que muitas pessoas aqui já exercem o ministério, já exercem algo dentro da igreja. Então nós pediremos, e também pediremos para aqueles que ainda não exercem. E nós, hoje, receberemos uma renovação desse batismo. Nós não sairemos daqui sem receber da parte de Deus aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Amém. Então, feche os seus olhos. Ou abaixa a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, fica da forma mais à vontade que você achar. Meus amados, por que eu peço para fechar os olhos? Estatisticamente já é comprovado que quando nós fechamos os nossos olhos, nós nos abrimos melhor para as experiências. Então, os nossos olhos são um pouquinho traíra com nós. Eles sim são, porque os nossos olhos nos levam a desviar o nosso coração daquilo que Deus quer falar conosco. Então, com os olhos fechados, nós conseguimos ter uma experiência concreta com o Espírito Santo, uma experiência total com o Espírito Santo. E nesta noite o Senhor quer agir no seu coração. O Senhor já falava com algumas pessoas que queria derramar sobre ele o dom de pregação. O Senhor nessa noite quer entusiasmar algumas pessoas que perderam esse entusiasmo, que perderam essa ousadia de anunciar o Evangelho.
Senhor, agora confia a você, além do seu ministério de música, o ministério de ministração, de oração, de libertação. Senhor, o Senhor confia a você. Você já tem sentido esse anseio de começar a ministrar no seu ministério, então o Senhor hoje derrama sobre você essa verdade. Confie. Acredite. Senhor, derrama sobre você esse chamado. Toma posse. Olha para mim aqui. Amém? Amém.